Nesse vídeo vamos falar sobre recomeços. Desde recomeçar após um tombo, até quando a gente recomeça, só recomeça. Vamos tomar um café e bater um papo? Olá, eu sou Rodrigo César e você está no meu canal. Quem é que não passa por um recomeço? Existem diversas formas de recomeço e eu fiz um vídeo sobre novo amor, vou deixar o card aqui. Mas a gente vai falar nesse vídeo sobre dois tipos. O recomeço em diversas situações, em diversos contextos, e também sobre as situações, aqueles momentos ou pessoas que só recomeçam, não constroem nada perene, estão sempre presas num recomeço contínuo, sempre recomeçando, sempre recomeçando. E eu vou pedir desde já uma licença poética, caso em algum momento deste vídeo eu fale novo começo, porque se é começo, já é novo. Mas é uma licença poética que eu peço aqui para você. Quero falar sobre a fênix, esse símbolo de recomeçar. Eu mesmo tenho uma fênix tatuada na perna porque eu acho que ela é maravilhosa. A simbologia da história da fênix que surgiu lá no Antigo Egito, onde essa fênix, quando pressentia que ia morrer, ela ia lá para um lugar e ela se incinerava e ressurgia das cinzas. É mais ou menos isso que a gente vive em algumas situações, não é? Literalmente a gente ressurge das cinzas, porque isso faz parte daquele movimento de resiliência que a gente tem, esse movimento onde a gente sempre busca esse renascimento. E eu quero falar com você sobre iniciar falando sobre os términos doloridos. Muitos términos, eles são doloridos e a gente não permite que eles se encerrem, sejam eles términos de relacionamentos amorosos ou términos de alguns ciclos. A gente não se desvencilha desse ciclo anterior e a gente fica remoendo e a gente vai se deparar com a necessidade de renascer. E renascer significa deixar para trás tudo o que foi. E a gente, às vezes, vai, como diz aquele meme, né? Capenga, né? A gente vai sofrendo ali e não continua o que a gente tinha que fazer, que era seguir em frente. Temos um vídeo também sobre seguir em frente, vou deixar o card aqui. Mas a gente fica preso nesse ciclo que não se findou direito e a gente não se permite renascer. A gente não permite que o novo chegue, porque quando o novo chega significa que o velho se foi. Quando algo se encerra, a gente pode sim vivenciar aquele sentimento de luto, aquele processo interno de luto. E o primeiro estágio do luto é a negação. E se eu me nego a seguir em frente, eu estou vivenciando a negação. Ou seja, se eu não permito que algo novo chegue, eu estou em negação de que aquele anterior já se encerrou. E a gente vai compreendendo com a maturidade, a gente vai compreendendo que ciclos precisam se encerrar, as coisas precisam se renovar. Isso é em tudo. A nossa pele se renova diariamente, ela tem um ciclo também de renovação. Ou seja, as nossas células também têm um ciclo de renovação e assim é a vida. A renovação emocional, a renovação de ciclos também é muito importante a gente olhar para isso. E às vezes a gente evita renascer, a gente fica ali estribuchando, parece que não permite que esse novo chegue. E esse novo precisa chegar. É a tal da fênix e a gente vai lidar com isso com coragem, né? Com a ação do coração. Coragem é a ação do coração, ou seja, como é que a gente vai se apaixonar por esse algo novo que está chegando, que a gente pode achar que é algo ruim, mas de repente pode ser algo muito bom, sim. Nem sempre a situação é de resiliência, onde a gente vai se trabalhar para se colocar de pé de novo. Muitas vezes o ciclo acaba, se encerra e a gente solta rojões porque a gente fica muito feliz. Melhor não soltar rojão não, porque os doguinhos eles se incomodam muito. Os doguinhos, as crianças, os idosos, eles se incomodam muito com barulhos, né? Então a gente joga confete, desde que esse confete também seja ecologicamente correto. A gente festeja, vamos festejar. Alguns ciclos se encerram e a gente festeja, porque algo novo está chegando e pode ser algo de muita felicidade, né? E aí parece que essa motivação ela é muito mais fácil, né? A gente está muito mais motivado quando a gente não está preso em algo do passado, quando a gente está assim esperançoso deste novo que está para chegar. Antes de falarmos sobre quando a gente fica preso numa situação eterna de recomeço,
Se você estiver curtindo o vídeo, deixa seu like porque isso ajuda a fortalecer o canal. E se você achar que alguém precisa assistir esse vídeo, manda para essa pessoa, a chefia agradece. Quantas vezes a gente não pode se deparar com viver o mito do Sísifo, né? Aquele cara que ficava empurrando a pedra até o alto da montanha, ele foi condenado a isso e quando estava quase chegando lá, essa pedra rolava para baixo de novo. Ele ficava nisso até o fim da eternidade. E olha que eu acho que talvez seja muito tempo, né? Até o fim da eternidade, talvez seja muito tempo, né? Não. E a gente muitas vezes não se depara com esse tipo de situação. Poxa, toda hora eu estou recomeçando, toda hora eu estou recomeçando. O que pode estar acontecendo? Que movimento psicológico me leva para isso? Tá certo que a gente mora no Brasil e no Brasil a gente tem que ter ali um jogo de cintura muito grande porque recomeçar é sempre necessário neste país, não é verdade? Mas para além dessas questões do nosso país, qual o nosso movimento interno que nos predispõe a estar sempre recomeçando? Seria uma espécie de autossabotagem? Temos um vídeo sobre autossabotagem aqui, vou deixar linkado para você. Mas seria uma espécie de autossabotagem? Ou seja, quando eu estou quase conquistando aquele objetivo, eu vou lá e puxo o meu tapete. E aí, isso significa o quê? Que de repente eu não tenho a prontidão para lidar com as coisas boas que podem vir daquela conquista. A gente tem que olhar também para o movimento que a gente às vezes tem de evitar estudar, evitar conhecer. O Sebrae ele tem uma pesquisa que fala sobre o sucesso das empresas, que quando você não estuda o nicho da sua empresa, o mercado da sua empresa, a tendência é falhar miseravelmente. Por quê? Você desconhece algumas questões de administração, o que em alguns casos dá certo, porque intuitivamente pode-se chegar a uma boa administração, mas o conhecimento é necessário para a gente até lidar em momentos de crise, para a gente ter ali ideias e também para a gente conhecer e até deslanchar e até ampliar o modelo de negócios muitas vezes. Mas de repente a gente fica confortável com esse recomeçar. Se você estiver ouvindo um barulhinho no fundo, é a chuva. Hoje está chovendo bastante aqui. De repente a gente fica confortável com isso, a gente fica numa zona de conforto, porque de repente a gente pode estar vivendo aí aquela hiena, ó dias, ó céu, ó azar. E a gente parece que não faz nada para mudar. Claro que eu estou contextualizando isso de uma maneira muito genérica e a gente tem que olhar sim que no nosso país existem diversas questões sociais que podem nos levar a ter que sempre recomeçar. Eu estou falando de uma outra camada aqui, essa camada psicológica que às vezes nos coloca nessa prisão de Sísifo, de ter que estar sempre empurrando a pedra lá para cima e quando está quase lá o negócio volta. E o que é que a gente pode olhar para dentro da gente? Entender se de repente aquilo que eu estou fazendo tem de fato um alinhamento com a minha vocação, com esse chamado, com a minha essência. Porque de repente eu estou fugindo dessa vocação, dessa essência, do meu propósito de vida. Tem um vídeo aqui. A gente foge muitas vezes dessas questões e aí a gente se coloca nessa roda viva de estar sempre se sabotando, sempre entrando em situações onde a gente vai falhar, porque não é aquilo que a gente tinha que fazer, é outra situação, é outro caminho, é outro propósito que a gente tem que fazer. E às vezes está desalinhado com a gente por N motivos, às vezes até mesmo morais, às vezes a gente está fazendo alguma situação que nem é moral, a gente parece que procura sarna para se coçar, sabe? E a gente tem que repensar algumas questões sobre a nossa postura. Não só com o que o mundo faz da gente, mas também o que é que a gente faz pela gente nesse mundão. Então é isso, a gente tem que olhar se eu sou a pessoa que está sempre construindo castelo de cartas, que certamente vai cair, ou se eu vou buscar ali um alicerce. É sempre um amadurecimento, é sempre um conhecimento de todas as questões que vão fortalecer esse alicerce, essa base, e não ser um castelo de cartas. Se você gosta desse tipo de vídeo, aproveita para se inscrever no canal, porque toda segunda, quarta, ou melhor, toda segunda, quinta e sábado às 11 horas temos vídeos sobre arte, cultura e comportamento. Continua aqui o bate-papo nos comentários, aqui na caixa de comentários aqui embaixo, e também aproveita para ver na descrição do vídeo ali alguns links de livros que eu deixo de sugestão de livros e também o link das minhas redes sociais, onde a gente conversa mais de pertinho.
Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!